carteiras e tal. Por que não ter uma arma? Já que eu conheço, sem manusear. Então a arma é para isso, pô, entendeu? Para igualar a injustiça. Não é para o confronto direto. A arma é mais para defesa, pô. Ou para o cara sentir. Mesmo que talvez seja um mito isso, sabendo que eu tenho uma arma, lógico que eu me sinto mais homem. É lógico, pô. Eu não tenho dúvida nenhuma, pô. Que você se sente mais seguro. O direito à posse de arma de fogo é um direito constitucional do cidadão brasileiro. Mas a própria legislação, o Ministério da Justiça hoje inviabilizam a posse de armas, restringem cada vez mais a capacidade, por exemplo, desse cidadão treinar. Realmente, o ideal seria que nós delegássemos ao Estado o poder de provir a segurança do cidadão e que isso fosse efetivamente exercido, mas isso não é o que ocorre. Eu não estou querendo difundir neurose, eu não estou querendo que as pessoas fiquem mais malucas. A minha ideia é tão somente dar às pessoas ferramentas para que elas possam se tornar alvos menos fáceis. Então, eu me vejo muito mais seguro com as minhas armas. Para a legítima defesa ser caracterizada, você tem que empregar uma força proporcional àquele ataque que o criminoso está fazendo contra você. Se alguém invadir tua casa, por exemplo, pulando teu muro, e você não viu arma nenhuma, e o sujeito não te apontou a arma, não empregou a arma para entrar na tua casa. Aí você pega a tua arma de fogo dentro da casa e atira nele, mas se você depois constatar que ele não estava nem armado, nem fez nenhum movimento na tua direção, que te ameaçasse, isso não vai ser bem uma legítima defesa, vai ser muitas vezes caracterizado como excesso, e aí a pessoa vai responder por homicídio mesmo. Eu respeito um cidadão que faz um curso de tiro, aprende a atirar, compra legalmente uma arma e se prepara para defender a sua família, se defender a sua residência, os seus bens, né? Mas ele está equivocado, porque ele está com a fantasia do que é um assalto, que lhe é passado pela ideologia dos filmes de televisão. Você vai fazer o quê diante de uma arma apontada para você? Você vai fazer como o Rambo, como esses heróis de fancaria de televisão, né, que puxam a arma e atiram? Isso é história para boi dormir. Eu não concordo que a arma seja para defesa. A arma é para você atacar. Mesmo porque se vier alguém armado contra você, e chegar primeiro, vai ser muito difícil você se defender com uma arma. As pessoas com armas de fogo na mão, elas pensam que estão se defendendo, mas no coletivo não estão piorando a situação dela mesma e via sofrer um crime. Uma das maiores fontes que abastece a criminalidade de armas são as armas que os homens de bem compram e que são roubadas pelos bandidos nos assaltos. E a tragédia da segurança pública, a tragédia dos crimes no Brasil, começa exatamente pela ausência de dados. Qualquer política pública minimamente decente a ser feita, em primeiro lugar, você tem que ter um diagnóstico, tem que ter um termômetro para você avaliar o grau de profundidade do problema e avaliar quais são as possíveis medidas para você tentar mitigar esses problemas. E no Brasil, como é que isso é feito? É na base do achismo, é o mundo de ilusões, né? Então, algumas autoridades criam programas fantásticos e, como eles são fantásticos, são muito bons, aparentemente geniais, não precisa medir. Vamos continuar nesse caminho que parece que funciona quando a gente não tem a menor ideia
se cada um desses programas que são adotados, se eles funcionam ou não aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem aí nas polícias uma mentalidade que é muito nociva para a polícia, a instituição polícia, para os policiais e principalmente para a sociedade, que é a seguinte: existe uma guerra do bem contra o mal, eu, policial, sou um soldado do bem lutando contra o mal. Então tudo se justifica porque é uma guerra. É uma guerra entre polícia e criminoso? Então eu fui ali na padaria tomar um café, acontece um assalto, se é uma guerra eu saco a minha arma e quem for melhor, mata. Não é isso? E você que está comprando pão? Que guerra é essa? Hoje, metade dos policiais do Rio de Janeiro não tem condições técnicas e, quiçá, psicológicas de utilizar uma arma de fogo. Essa é a nossa realidade. Nós tivemos um chefe de executivo que disse: a minha polícia vai partir para cima. Cara, você está falando com um garoto de 22 anos, portando um fuzil 762, numa favela, que ele está lutando uma guerra. Um garoto que acredita que é guerra do bem contra o mal. Qual é o resultado que você vai ter? Nas sociedades modernas, a violência é cada vez mais reduzida. E mesmo nas polícias modernas, cada vez se usa menos arma de fogo. A grande tendência é o uso de armas de baixa letalidade, porque a violência está muito ligada à intolerância. E não há nada mais incompatível com democracia do que intolerância. A democracia é a sociedade em que as opiniões, as diferenças são todas elas aceitas, né, até como um bem, né? Não queremos uma sociedade uniforme, pasteurizada, mas sim uma sociedade viva. Nós temos em curso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, um processo de genocídio, claramente colocado. Agora, a violência não é igual para todo mundo, não atinge todos os territórios e todas as pessoas, né? As violações de direitos humanos no Rio tem CEP, né? E tem CPF também, é sofisticado. Tem territórios onde essa violência é declarada e a gente está perdendo vidas. Se você olhar para a juventude, principalmente pobre, negra, moradora de periferia, de favela, de baixa escolaridade, o que está em curso é um processo de genocídio, é a eliminação de uma geração inteira, né? Isso é muito grave e essa eliminação tem uma relação direta com a arma de fogo. É fundamental chamar a atenção para uma luta pedagógica, da construção de um olhar. Isso é decisivo numa cultura de direitos humanos. O olhar, nesse sentido, significa muito mais do que simplesmente o olhar físico. Significa esse acolhimento humano e social. Então, eu, menino, recebo essa arma de alguém e a aponto a uma pessoa na esquina. Eu que sou zero, né? Eu que não existo, eu invisível. A arma que está apontada carrega consigo uma mão estendida, que busca um contato. Esse é um grito de socorro, é um pedido, é um clamor que é lançado, não lá do alto da arrogância desse monstro criminoso, mas do fundo da impotência e do desespero. Esse jogo que está sendo jogado não está sendo compreendido. E aí a arma de fogo funciona como? Como esse sinal, essa moeda de acesso à visibilidade, de emergência do ser humano ou de sua negação. Nós estamos diante, então, mais do que de um fetiche, uma mercadoria qualquer, de uma linguagem que tem de ser compreendida com mais sutileza se nós queremos evitar a reprodução da espiral de violência. A educação violenta cria escravos, não cria homens livres. O uso da violência forma covardes, né? E homens violentos, incompatível com o modelo de democracia que já existe em vários países do mundo e que nós queremos construir no Brasil. Qual é o caminho? Honestamente, eu não sei. Mas esse que está aí, não é.